Olá pessoal, se você não sabe nada sobre análise combinatória, esse vídeo aqui é para você. Hoje nós vamos ver do zero, passo a passo, tudo o que você precisa saber sobre a tão temida análise combinatória. Então já assiste até o final esse vídeo, vem comigo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Matemática à Prova. Professor Eric Marcelo na área com vocês. E hoje nós vamos, gente, se você é iniciante, não sabe de nada sobre análise combinatória, hoje é o dia que você vai aprender pelo menos uma coisa. E você que já é familiarizado com esse tipo de cálculo, você vai aprender tudo, desde o zero. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final e já vai se inscrevendo aqui, porque já somos 3.500 inscritos e vamos chegar em breve aos 5.000. Então, gente, vamos lá, eu conto com vocês. Então, galera, já estamos aqui no tablet em análise combinatória. Tem uma fotinha minha aqui para você ver quem sou eu, né? Então, sem enrolação, vamos lá que o vídeo vai ser um pouco longo. Então, vou logo avisando que assista até o final. Nesse vídeo, gente, a gente vai apresentar alguns métodos de resolução de questões. Nós vamos fazer lá no final algumas questões para você ver como é que cai nos concursos públicos esse tipo de cálculo, que é a análise combinatória, tá? Logo de início aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte: quando o número de agrupamento é pequeno, é bem fácil da gente realizar uma contagem, tá? Ele é bem simples de nós fazermos. Mas quando esse número aumenta, esses elementos aumentam, o número de elementos de cada agrupamento fica um pouco complicado, fica um pouco difícil de fazer esse processo, né, de formar esses números. Então, a gente vai realizar uma contagem desde o básico para vocês e depois nós vamos pegar alguns números mais altos, tá? E é meio que impreciso você saber qual é que vai cair lá na sua prova, mas eu vou te ensinar agora como é que funciona. Vamos lá, por exemplo, eu quero formar aqui, vou colocar um exemplo bem básico aqui para vocês, tá? Pra gente não se perder. Pessoas, vamos colocar aqui, tá? Um grupo de pessoas. Vou colocar aqui André, né? Bruno e Carlos. Essas três pessoas. E agora eu quero formar algumas duplas aqui. Vamos formar duplas, tá? Vou colocar a letra A aqui, duplas. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Como eu tenho três pessoas somente aqui, né? André, Bruno e Carlos. Deixa eu colocar aqui. André, Bruno e Carlos. De quantas maneiras eu posso formar duplas, sendo que eu tenho três pessoas? Então vamos lá, eu posso formar aqui, gente, como tem três pessoas somente, dessa forma aqui, ó. Aí eu posso ter, gente, a primeira dupla aí de forma intuitiva. Como tem poucas pessoas, é de forma intuitiva que eu estou fazendo aqui, que eu consigo visualizar. Então eu posso formar aqui André e Bruno, né? Primeira dupla. Segunda dupla, Bruno e Carlos, né? E a outra que eu posso formar aqui é Carlos e André, né? Eu posso formar somente essas três. Como eu tenho poucas pessoas aqui, gente, eu posso fazer usando o método intuitivo, né? Como tem poucos. Eu coloquei um exemplo aqui, gente, para vocês verem como é que a gente pode formar o princípio da contagem, como é que nós podemos contar quando eu tenho três opções para fazer. Coloquei aqui, ó, né? André, Beto e Clara, três pessoas, e de quantas maneiras distintas eu posso formar essas duplas. Coloquei aqui, ó, exemplo, é possível formar quantas duplas com os nomes André, Beto e Clara? E aí a resposta de modo intuitivo nós vamos fazer dessa forma. Eu posso formar aqui a primeira aqui, ó, André, né, e Beto. Na segunda eu posso formar aqui, ó, Beto e Clara, né? E aí eu também posso formar aqui André e Carlos, né? Viu que mudou? Então essas são as três opções que eu posso formar usando o modo intuitivo. Mas por que eu posso usar o modo intuitivo aqui? Porque simplesmente é um grupo de pessoas pequeno, mas quando esse grupo aumenta, se torna mais complicado você fazer esse cálculo, fazer essa contagem. Tá, lembrando também que não dá, gente, somente para
fazer isso. Tem inúmeros requisitos. Por exemplo, se eu quiser usar esse mesmo exemplo aqui para formar filas, tá? Ó, filas de banco, né? Você está cansado de pegar uma fila de banco aí, né? Então, como é que eu posso formar aqui usando essas três pessoas, André, Bruno e Carlos? Eu posso formar ele de 6 maneiras diferentes. Pode ser, ó, André, Bruno, Carlos. Pode ser André, Carlos, Bruno. Isso para formar a fila, né? Eu tenho Bruno, Carlos, André. Eu posso também formar aqui, ó, Bruno, André e Carlos. Carlos, André e Bruno. Carlos, Bruno e André. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é o princípio da contagem. O que a gente está fazendo aqui é a contagem, que é um dos temas da análise combinatória que nós estamos vendo aqui. Então, isso pode formar em várias coisas. Vai depender do requisito que a questão lá tem lá para você. Beleza? Então, vamos continuar aqui. A parte de contagem você já viu. Como são poucas pessoas, você simplesmente vai contar e vai resolver lá a questão e correr para o abraço. Agora, nós vamos entrar aqui no princípio fundamental da contagem. Eu coloquei aqui em princípios fundamentais da contagem, que você pode estar pesquisando em qualquer lugar aí que você vai estar vendo esse assunto. Galera, o princípio da contagem na matemática inclui 2 processos. O primeiro é o princípio da soma e o segundo é o princípio da multiplicação. Eu vou te mostrar aqui de forma bem objetiva e clara como é que eu faço. Do princípio da soma, gente, nós vamos utilizar aqui o método aditivo, onde nós vamos usar a soma, a adição para fazer o cálculo. Nesse caso aqui, no princípio da soma, nós vamos usar o método aditivo. E o conectivo que vai nos mostrar qual é o método aditivo é o ou, que é uma ideia de ou. Ou você tem um ou você tem outro para escolher, tá? Eu coloquei aqui um texto aqui, né, para você ver, mas se você não quiser ler, tem de boa. Mas é bom dar uma lida aí. E eu vou explicar em outras palavras como é que funciona. Vamos supor que você vai no restaurante e no restaurante você tem aí 5 opções para escolher, por exemplo, de carnes. 5 opções de carne, tá? Carne. E você também tem 5 opções de acompanhamento. Arroz, eu vou colocar aqui, né? Carne e arroz, né? Você tem 5 opções de carne e 5 opções de arroz. Como é que vai funcionar? Mas você vai ter que escolher somente um. Como é que vai ser essa ideia de aditivo? Quando você vai ter as opções, mas você vai ter que escolher um ou ao outro. Então, você vai usar várias maneiras distintas. Você vai usar o princípio da contagem para resolver esse tipo de cálculo. Por exemplo, para você escolher entre carne e arroz na primeira vez, quantas possibilidades você tem de carne? 5 possibilidades. Quantas possibilidades de arroz você tem? 5 possibilidades. Juntando as duas e você quer escolher somente um deles, você vai ter quantas maneiras para fazer esse tipo de escolha? Na primeira opção você vai ter 5 opções, que é de carne, e na segunda opções você vai ter 5 opções de arroz. E aqui ou você escolhe um ou você escolhe o outro. Então, somando os dois, você vai ter 10 maneiras de fazer essa escolha, 10 possibilidades de você fazer essa escolha. Essa é a ideia do princípio da soma aqui. Então, em outras palavras, você vai ter esse conectivo ou dentro do seu texto. A ideia vai ser essa, é uma ideia de adição. Agora, continuando, o segundo princípio é o princípio da multiplicação. Esse princípio, galera, você vai fazer o seguinte: como é multiplicativo, você vai ter que ver qual é o conectivo. E o conectivo, para mostrar no texto, é o conectivo E. Como é que funciona na prática isso? Vamos supor que você tem lá esse restaurante, né? As 5 opções que nós colocamos de carne, né? C de carne, e as 5 opções de arroz, né? E agora você foi lá nesse restaurante, está com muita fome, agora você quer um e o outro. Você quer colocar os dois. Como é que eu vou fazer? Quantas maneiras eu vou ter para me escolher na primeira vez? Aí sim, você vai ter carne e arroz. Ou seja, você vai querer na primeira colocada no seu prato um pouco de arroz e um pouco de carne.
Ou seja, a ideia aqui é de multiplicação. Aí agora, galera, você vai usar o vezes para fazer. E agora você vai ter 25 maneiras, né? Maneiras ou possibilidades. Deixa eu ajeitar aqui. Ou possibilidades. Eu vou colocar maneiras aqui para você fazer o primeiro pedido. Então, se você está com muita fome, já sabe o que fazer aí. Então, eu coloquei aqui, ó, considere o evento 1, o evento 2 e vai até o infinito. São eventos que ocorrem sucessivamente. Se o evento 1 pode ocorrer em N possibilidades, na primeira opção você tem N maneiras distintas, o evento 2 pode ocorrer também ao mesmo tempo de N maneiras distintas aqui, né? E o evento K pode ocorrer de várias e várias maneiras distintas. Então, todos esses eventos podem ocorrer na ordem indicada, que nem eu coloquei aqui. O primeiro evento, quantas possibilidades eu tenho? Tenho uma possibilidade. No evento 2, tenho outra possibilidade. E assim por diante. Ou seja, aqui vai dar uma ideia que você vai colocar o E, conectivo E, e aí você vai utilizar o princípio da multiplicação, o princípio multiplicativo da contagem. Bom, o que você precisa colocar na sua cabeça aqui é o poder do nome possibilidade, da palavra possibilidade, né? Tá? Grave esse nome aqui. Ele vai se tornar doce na sua boca. Ele vai se tornar uma coisa normal para você. Essa palavra aqui, gente, você vai se acostumar com ela com o tempo. Ou seja, para você usar o método do aditivo e o método multiplicativo, você vai usar também a mesma palavra, possibilidade. Como eu coloquei lá, né, no restaurante, você vai ter 5 opções de carne ou 5 opções de arroz, né? Um ou outro, carne ou arroz. Eu também posso usar aqui quantas possibilidades eu tenho para escolher carne, né, e arroz também, para usar os dois ao mesmo tempo. Eu posso usar, né, não, né? Eu posso usar a carne e o arroz ao mesmo tempo. Eu posso usar os dois princípios. E a pergunta é aqui: quantas possibilidades eu posso escolher de um ou outro? Quantas possibilidades eu posso escolher de um e outro, tá? Lembrando que aqui eu tenho o princípio aditivo e aqui eu tenho o princípio multiplicativo. Tá? Você precisa identificar os dois aqui no seu assunto. O princípio multiplicativo, gente, vale lembrar também que nós vamos resolver algumas questões depois, né? Para você entender de uma vez por todas como é feito o princípio multiplicativo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma pessoa e essa pessoa vai ao shopping, né? Uma pessoa vai ao shopping, né? Vou colocar shopping aqui, mas é shopping, tá? E compra 3 blusas. Essa mesma pessoa compra 3 blusas, né? A blusa 1, a blusa 2 e a blusa 3. Eu posso colocar aqui, ó, blusa 1, blusa 2, né? E a blusa 3, tá? Eu tenho essas opções aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Eu tenho essas opções de blusas. Então fica bem simples aqui. E vamos supor que eu também comprei 2 sapatos, né? Então, o sapato 1. Então, eu tenho aqui, ó, o sapato 1 e o sapato 2. Se ele comprou 2 sapatos, né? Posso também ter comprado 2 calças, tá? Fui no shopping e fiz a festa. Essas 2 calças, né? Aqui eu vou colocar S de sapato e aqui calça, tá? O C de calça. E eu tenho 2 opções, né? Calça 1 e a calça 2. Então, gente, aqui também você pode, ó, continuar o raciocínio. Vamos supor que ele chegou em casa e ele se pergunta, faz a seguinte pergunta: de quantas maneiras distintas eu posso me arrumar com essas compras que eu realizei? E aí que o bicho pega. Mas não se agonie, que para isso existe uma forma de você responder.
Limpei o quadro aqui para ficar mais bacana. E você vai, para você não fazer aquela raiz toda lá, aqueles nomes todos, gente, você vai aplicar o método, né, de multiplicação, né, o princípio da multiplicação. E aí você já entendeu como é que funciona. Para me escolher as blusas, né, ó, blusas, eu vou ter N possibilidades. Já sei que é o conectivo E, e o conectivo E é o princípio multiplicativo, então eu vou multiplicar. Vou ter também o sapato, né? E vou ter também, para finalizar, a calça. E aí eu te pergunto, de quantas maneiras você pode escolher a blusa? Na primeira opção, quantas possibilidades? 3 possibilidades. No sapato, quantas possibilidades eu tenho de escolher sapato? Eu não tenho 2 tipos de sapato, então significa que eu tenho 2 possibilidades para escolher de sapato. Calças, também eu tenho 2 possibilidades. Como você já descobriu qual é o princípio, se é o aditivo ou o multiplicativo, fica bem fácil de você resolver de quantas maneiras distintas. E aí nós vamos chegar no seguinte cálculo. 3 vezes 2, 6 e 6 vezes 2, 12. Bem simples e bem fácil de calcular. Então, para você não ficar só naquela raiz toda lá, mostrando quantas possibilidades, vai fundo e identifica qual é o conectivo, se é do princípio multiplicativo ou do aditivo para resolver o cálculo. Antes de começarmos aqui no princípio fundamentais de contagem e análise combinatória, precisa saber de algumas informações, onde eu vou aplicar, né, esses princípios, essa análise combinatória. Dos princípios fundamentais, gente, nós vamos ver os principais fundamentos aqui, incluindo o princípio aditivo e multiplicativo para realizar uma contagem de certo problema, que é o que nós vamos ver a seguir. Já na análise combinatória, nós vamos tratar de assuntos de arranjos, permutações e combinações. E aí vai levar em consideração ali, né, os assuntos simples, que é os arranjos, permutações simples, com repetição e até umas circulares. E isso voltada para a análise combinatória. Beleza? Vamos continuando. Aqui voltando mais para a análise combinatória, agora nós vamos ver agrupamentos em que a ordem importa. Como é que eu vou fazer isso aqui, professor? Agora lascou. Fica bem difícil para mim fazer. Vamos lá. Em que a ordem importa, eu coloquei algumas opções aqui. Vamos supor, professor Eric, que nós vamos formar aqui uma formação de grupos, onde eu tenho filas, senha, código, matrículas, protocolos ou classificação, ou até mesmo números normais que nós vamos ver. Como é que eu aplico? Como é que eu sei que a ordem importa? Pense comigo, se você for formar uma fila, gente, você tem lá três pessoas para formar essa fila, você simplesmente vai ver se a ordem vai importar ou não. Só de cara aqui eu já sei que vai mudar, a ordem vai importar. Porque quando você forma uma fila, se você trocar de posição 2 pessoas, vai alterar as pessoas, né? E aí vai ter uma alteração, uma grande alteração. E quando acontece isso, nós dizemos que a ordem importa, a ordem não pode mudar. A senha também, ó, vamos supor que nós vamos criar uma senha aqui, ó, de 3 dígitos. Para você criar ela, vamos colocar aqui 2, 4, 3. Se você mudar a ordem, gente, ela vai ficar diferente. Ó, 4, 3 e 2, por exemplo. Repare que a senha, quando você vai formar, a ordem importa, porque se você trocar de posições, ela vai mudar. No código aqui também, ó, se eu tiver A, B e C, vai ser diferente de C, B, A, né? Número de matrículas também sempre vai mudar. Se mudar, significa que vai ter uma alteração. Protocolo vai ter alteração, classificação vai ter alteração. Então, quando isso ocorre, nós dizemos que a ordem importa. E é isso que você vai ver logo de cara, logo de início, quando você chegar ao seu problema. Resumindo tudo aqui, o que você vai fazer é o seguinte: anotar se o cálculo que você está fazendo é aditivo ou multiplicativo. Lembrando que você pode fazer os dois e vai ver como é feito, se é de grupo, se é de dupla, tá? E você vai usar a palavra possibilidade. Vamos supor que você quer formar uma fila e essa fila tem 2 pessoas, né? A pessoa A e a pessoa B. Quantas possibilidades você tem para chamar o primeiro? Você vai ter 2 possibilidades. Para chamar o segundo, você vai ter apenas uma possibilidade, né? Se você quiser usar o princípio aditivo, vai ser da mesma forma. Então, você não pode esquecer que aqui, ó, é possibilidades, tá? Você não vai colocar números aqui, tá? Vou colocar o número A e aqui o número 1.
Se tivesse aqui 1, 2, 3, quantas possibilidades eu tenho de escolher um primeiro número? Eu tenho 3, ó. 1, 2, 3. Mas o 3 não é esse aqui que você vai colocar, é o número de possibilidades. Então, use essa palavra possibilidade. Já no exemplo aqui, para a gente, antes de fazer o exercício, escolher a canetinha aqui. Então, vamos lá. Você vai fazer os 3 riscos aqui e vai verificar se é o princípio aditivo ou multiplicativo. Lembrando que você tem que usar a palavra possibilidade. Na primeira chamada, você vai ter quantas possibilidades? Na segunda chamada, quantas possibilidades? E assim por diante. Vamos verificar agora se é o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo. Aqui, quando você for escolher os algarismos, você não vai pegar um algarismo ou outro algarismo. Você vai pegar um algarismo e outro algarismo e outro algarismo. Repare que você está usando o conectivo e. E no conectivo e, qual é o princípio utilizado? O multiplicativo. E vamos lá as possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para escolher o primeiro número? Aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 possibilidades. Lembrando que não é esse 5 que eu coloquei aqui. O 5 é de possibilidades. Então, já usei ele. Vamos lá, para o segundo número. Quantas possibilidades eu tenho? Já vou ter 4 possibilidades. O terceiro algarismo, quantas possibilidades? Eu já vou ter 2 possibilidades. No total, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 60 possibilidades, tá? De formar esse algarismo de forma distinta em que a ordem importa. Agora, se nós mudarmos, gente, quando o número é par ou é ímpar, decore esse 60 aí. Deixa eu apagar aqui. Então, 60 é o número total. Tá? T de total. Agora vamos ver o que acontece quando é par e quando é ímpar. Tá? Agora eu tenho 2 critérios. Vamos formar esse mesmo número de 3 algarismos distintos, um número e outro número e outro número. Vou usar o princípio multiplicativo porque você já sabe, mas só que agora eu vou começar aqui no finalzinho, porque é aqui no final que eu vou saber se o número é par ou ímpar. O que define se o número é par ou ímpar é aqui no final. Então, verifique que aqui nos números eu tenho o número par 2 e o 4. Eu só tenho esses. Então, para me chamar o último número aqui, eu vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter 2 possibilidades, que é o 2 e o 4. Tá? Eu tenho uma dessas. Então, vamos supor que aleatoriamente eu puxei 1. Então, significa que eu tenho quantas possibilidades de puxar 1? Tenho 2 possibilidades. Ou é o número 2 ou é o número 4. E aí você elimina um deles. Pode ser o 2, pode ser o 4. E aí vem os demais números. E aí volta aqui para o início. No primeiro número, quantas possibilidades eu tenho de escolher ele? Como eu já apaguei um dos pares, eu vou ter o número 4, né? E eu vou ter 4 opções aqui para escolher, que é o 1, o 2, o 3 e o 4. O 5 eu já eliminei, perdão, o 2 eu eliminei, ó. Então, eu vou ter quantas opções? 1, 2, 3, 4 opções, 4 possibilidades para chamar o segundo número. Lembrando que eu já chamei o primeiro, que foi o número par. Então, esse 2, gente, não é esse 2 que a gente riscou aqui. Não é esse 2 também que a gente riscou. Foi o número de possibilidades que nós fizemos aqui no início, ó, que é esse 2. Eu tenho 2 possibilidades. Uma possibilidade, 2 possibilidades. Tá? Fique bem claro isso. Agora, ó, primeiro número, quantas maneiras? 4, que nem a gente fez. E o próximo número, vou riscar mais um deles. Ó. Vamos supor que eu vou riscar aqui o 2 e o 4. Então, o 2 e o 4. Quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3 possibilidades. Multiplicando tudo, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24 possibilidades. Esses são os números pares. Agora o ímpar, gente, já fica bem claro porque você já achou aqui 24 pares. Então, basta subtrair 60 menos 24, que vai dar 36 possibilidades de números ímpares. Mas se você quer fazer o cálculo, pessoal, vamos lá fazer o cálculo. Se você quer dar o cálculo, já deixe seu like, deixe seu comentário aí de que você achou deste vídeo. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Então, vamos lá. Vamos formar o mesmo número, mas agora ímpar, né? Então, já sei que é o princípio multiplicativo, né? Vou ter as opções aqui, ó. 1, 3
e o 5. Vou ter essas opções para escolher o primeiro número, que é ele que vai definir se o número é ímpar ou não. Então, quantas possibilidades eu tenho? 3. Esse 3 é esse que está aqui? Não, não é esse. São as 3 possibilidades para você fazer. Eliminou um deles, então vai aqui, ó, elimina um deles. E aí você pode fazer os demais. Para escolher o segundo algarismo, quantas possibilidades você tem? 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades. Escolha mais uma. Quantas possibilidades para escolher o último algarismo? 3 possibilidades. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36 possibilidades. E aí você viu agora que nem precisava fazer todo esse cálculo para você responder os números ímpares. Então, aqui, como eu falei para vocês, eu estou te ensinando a usar os atalhos, te ensinando a compreender os assuntos e sem enrolação vamos continuar. E agora, só recapitulando tudo que nós já fizemos, quantos são os números ímpares, nós já verificamos, né? Números ímpares já verificamos quantos são. Os números pares também, tá? Quantos são ímpares, de novo, repetiu aqui, mas nós já vimos também o ímpar, o par, e agora basta a gente ver o terceiro. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 3 algarismos podem ser formados? Agora repare, gente, que não tem a palavra distintos, né? Ou seja, aqui vai haver a repetição de números, como não tem nenhum requisito. Os números que você vai formar é um número de 3 algarismos. Então, você vai lá e faz 3 riscos. O princípio já é o multiplicativo, que você está cansado de saber. E fica bem fácil agora de você ver. Quantas possibilidades eu tenho para escolher um número desses 5 aqui? 5 possibilidades. O segundo número pode repetir? Pode. Então, quantas possibilidades eu tenho? Também 5 possibilidades. Também 5 possibilidades. Multiplicando tudo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 vai dar 125 possibilidades de formar qualquer número, sendo de 3 algarismos. Ok? E aqui, para finalizar, vamos lá para a parte principal do vídeo. Então, se você ainda não deixou o like, deixa o seu like, porque agora nós vamos resolver questões que caem no concurso público e até mesmo aí no seu ensino médio. Vamos lá. Agora sim, meu amigo, resolução de questões aqui da Quadrix e vamos julgar o item, como diz aí, ó, julgue o item relativo a algumas formas de contagem e medida. Aqui, galera, você vai riscar toda a sua prova quando você se deparar lá, para você poder calcular. Vamos lá, suponha-se que para se cadastrar em um sistema online, o candidato deve gerar uma senha. Vai gerar uma senha. Então, olha, já fica atento. Para gerar uma senha, gente, a ordem com certeza vai importar, como nós vimos lá nos exemplos, de 5 caracteres. Se tem 5 caracteres, você vai logo lá, ó, e risca 5 traços. 2, 3, 4, 5. Cada um deles tem esses caracteres. Vou mudar de cor aqui, porque vai mudar, ó. De modo que os 2 primeiros caracteres, olha, o primeiro caractere e o segundo caractere, estejam entre as 10 primeiras letras do alfabeto. Então, eu vou ter 10 primeiras letras do alfabeto entre esses 2 caracteres, tá? E diz o seguinte, ó, mas sejam diferentes. Aí você já coloca esse traço aqui de diferente, porque não pode repetir as possibilidades aqui em cima, beleza? O terceiro e o quarto, tá aqui o terceiro e o quarto caractere, ó, sejam algarismos de 0 a 9. Então, vai de 0 até a 9, tá? E diz mais, ó, mais diferentes. Então, significa que eles são diferentes um do outro. Eles não podem se repetir aqui em cima nas possibilidades. E o último caractere seja escolhido no conjunto dos símbolos. Eu tenho quantos símbolos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 símbolos. Então, eu vou ter 5 possibilidades para me formar esse último algarismo aqui. E aí, gente, é só correr para o abraço aqui e pergunta, ó, nessas condições, é possível gerar 40.500 senhas? Aí nós vamos verificar se está certa ou não essa resposta. E para isso, vamos lá. Para me escolher o primeiro caractere aqui, eu tenho 10 letras do alfabeto. Então, significa que eu tenho quantas possibilidades para me formar esse primeiro caractere? Isso mesmo, 10 possibilidades. Lembre-se, aqui, gente, aqui em cima não entra o número, não entra número, entra possibilidades, tá?
Então, você já escolheu um número. Para escolher o segundo caractere, você vai ter quantas possibilidades? Aí você já vai ter 9 possibilidades, porque você já escolheu uma letra do alfabeto. Aqui, gente, de 0 a 9, eu tenho quantos números de 0 a 9? Se você ver, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você contar todos eles, eu vou ter 10 números aqui. Beleza? Então, vamos começar de novo. Para escolher o terceiro caractere, quantas possibilidades eu tenho aqui desses números? Eu tenho 10 possibilidades. E professor, mas repetiu 10. Não tem problema, porque aqui entra possibilidades. Escolher um número. Vamos apagar um aleatório aqui. Quantos ficaram? 9. Então, significa que para escolher o quarto caractere, eu vou ter 9 possibilidades. Agora, dos símbolos que nós já vimos aqui, quantas possibilidades eu tenho de escolher ele? Isso mesmo, 5. E aí vem o papo reto, se você vai usar o conectivo E ou o conectivo OU. No conectivo E, você vai usar o princípio multiplicativo. No conectivo OU, você vai usar o princípio aditivo. Aqui, gente, como a gente está formando senha e a ordem importa, quando você vai formar a senha, você vai escolher um caractere e outro caractere, e outro caractere, e outro caractere, que é assim por diante. Você não vai escolher um caractere, ou outro caractere, ou outro caractere. Não pode ser qualquer um, entendeu? Então, tem que ser a junção. Se é o E, você vai multiplicar todos eles. E multiplicando todas essas possibilidades, nós vamos sim chegar a 40.500 senhas. E a resposta está corretíssima aqui, como ele disse. Então, certo! Vamos lá para a próxima questão. Segunda questão, também de prefeitura, bem recente aí de 2020, diz o seguinte: as placas antigas dos veículos, deixa eu escolher logo o pincel aqui, vou escolher um verdinho aqui, né? Um verdinho. Antigas do veículo eram formadas por 3 letras seguidas. Então já vai fazendo aqui, ó, 3. Deixa eu fazer menor aqui. 1, 2, 3, que são formados por letras, né? Esses 3 primeiros aí. Seguidas de 4 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4. Já faz os risquinhos aí. O número de placas que poderiam ser formadas com as letras A, B e C. Então, já separa aqui que os 3 primeiros, ó, é A, B e C. Aqui são os 3 primeiros algarismos. E os algarismos pares sem repetição de algarismo seria. Então, aqui os algarismos pares são esses que nós estamos vendo aqui, ó. São os pares. E eu estou dizendo aqui, ó, que não... é sem repetição. Se é sem repetição, gente, eu não posso repetir o número. Então, você tem que sempre prestar atenção. Primeiro, a ordem importa aqui? Claro que importa. Se você mudar qualquer posição de número, qualquer posição de letra aqui, vai ter mudanças, né? Vai mudar a natureza do cálculo. Vou escolher um amarelinho aqui, né? E aí, simplesmente, você tem que mudar a forma de calcular. Se muda, aí a ordem importa. Aí você já escreve aqui, ó, o O e o I, que é para saber que a ordem importa. Já viu que nas letras eu tenho 3 possibilidades e aí que está a chave do sucesso. Em algum momento, quando disse aqui das letras, ó, o número de placas que poderiam ser formadas com as letras A, B e C e os algarismos pares sem repetição de algarismos seria. Ele está dizendo essa sem repetição aqui somente dos algarismos. Ele não está falando da letra. Se ele não está falando da letra, significa que cada algarismo aqui, ó, cada letra aqui de possibilidade eu posso repetir. Então, eu posso usar A, posso usar B, posso usar C aqui na primeira. Aqui na segunda, eu também posso usar A, posso usar B, posso usar C. Na terceira, posso usar A, posso usar B, posso usar C. Tá? Ele não disse, não tem nenhum critério aqui dentro do cálculo. E aí, é só resolver. Na primeira possibilidade, na primeira letra, quantas possibilidades você tem? 1, 2, 3. Então, coloca lá, ó, 3. Lembrando que aqui não entra número, entra a quantidade de possibilidades. Para a segunda, também, ó, como eu posso repetir as letras, eu também tenho 3 possibilidades. O terceiro também 3 possibilidades. Aqui nos números, olha, os algarismos. Aqui nos algarismos eu vou usar qual algarismo, professor? Aí simplesmente você vai dizer o seguinte: os algarismos pares sem repetição. Então você vai colocar todos os pares aqui. Os pares, deixa eu fazer de verde. Os pares aqui, gente, você vai colocar aqui, ó, algarismo, A de algarismo. E o número par, o primeiro que aparece é o 0, que o 0 é par. Aí depois vem o 2, depois vem o 4, depois vem o 6 e depois vem o 8. Lembrando que você tem que formar, né,
aqui os pares para você ocorrer. Agora, gente, por que eu vou escolher até o número 8? Né? Ficou bem complicado aqui para mim saber. Aqui simplesmente porque você vai ter que escolher números diferentes. Então, eu coloquei somente esses números, que são o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, basta você continuar o cálculo. Para escolher o quarto número, você vai ter quantas possibilidades? 5 possibilidades, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você coloca o número 5. Para escolher o segundo número, 4 possibilidades. Porque eu não posso repetir, então vai diminuindo. E aqui 2 possibilidades. Como você já sabe, né? Você vai formar uma senha, vai formar uma placa. Aqui a ordem importa, né? Você já sabe disso também. E os números, gente, como é que tu vai saber se tu vai usar o conectivo OU ou o conectivo E? Para formar essa quantidade de números e letras, simplesmente você já sabe que é o conectivo E. Né? O conectivo E para você calcular. Multiplicando tudo, ó, 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes 9 vai dar 27, vezes 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, e 60 vezes 2, 120. Multiplicando tudo, multiplicando tudo aqui, eu vou obter 3.240 e a alternativa correta aqui é a letra E. Então, você já pode ver como é que funciona. Aprendeu? Coloca nos comentários aí para mim saber que você está atento e já sabe fazer esse tipo de coisa. Próxima questão, terceira questão, prefeitura também, tá? E 2020, bem recente. Daniel quer pintar uma bandeira composta por 4 faixas coloridas. Tá? Vou logo marcando aqui, fazer aqui de rosinha aqui. Vamos lá. 4 faixas coloridas, conforme a figura apresentada abaixo. A figura eu não fiz, mas eu vou fazer aqui, que é a bandeirinha. Supor que isso aqui é uma bandeira. Tem 4 faixas, né? Vou tentar fazer umas faixas aqui. Beleza, fiz as faixas. Vou mudar de cor aqui, que não vai dar muito rock com essa. Tá? E aí, 4 faixas, a figura apresentada abaixo, tá aqui a figura. Para isso, dispõe das cores verde, preto e azul. Ok, aqui, ó. Cores diferentes, tá? E a pintura das faixas deve ser feita de modo que cada uma das 4 faixas não tenha vizinha com a mesma cor. Tá? Então, você não pode repetir a mesma cor. Se você escolher vermelho aqui, você não pode escolher aqui, por exemplo, preto. Aí depois você pega, escolhe vermelho ou preto aqui. Não pode fazer isso, não vai dar rock. Tá? E aí, ó, de quantas formas Daniel pode pintar a bandeira? Então, só de visualizar aqui, eu já tenho aqui, ó, que eu tenho vermelho, preto. Aqui eu posso usar o azul. E depois eu posso repetir qualquer uma dessas aqui. Pode ser vermelho, pode ser preto, tá? Então, eu posso usar o vermelho aqui. Tá? Eu também posso alternar. Eu posso começar com vermelho, aqui azul, preto, né? E depois eu posso repetir aqui, ó, amarelo. Tá? Então, fica bem ao seu critério aí para você fazer esse tipo de cálculo. Então, isso aqui não importa. O que importa, gente, é que você não precisa colocar as cores da mesma cor. O que você tem que fazer é que são cores diferentes, mas você pode sim repetir elas. Tá? Se você escolher o vermelho aqui, você não pode escolher vermelho, mas você pode escolher aqui, ó, preto, e depois eu posso escolher vermelho de novo. As cores aqui não vão se repetir, não. Que não pode fazer uma do lado da outra. E aí vai dar errado o cálculo para você fazer. Se eu tenho 3 possibilidades, para mim escolher a primeira cor, quantas possibilidades eu tenho? 3 possibilidades. Para escolher a segunda cor, se eu já escolhi uma aqui, né? Ó, já escolhi a primeira, eu tenho quantas possibilidades? 2 possibilidades. Eu posso repetir a que eu usei na primeira aqui? Posso repetir, já que elas não vão se colar uma na outra. Então, significa que eu vou escolher mais uma. Mas aqui eu escolhi uma. Ó. Eu não sei que cor é, mas eu sei que eu escolhi uma. Então, eu não posso repetir essa aqui que você colocou, mas eu posso repetir a de cima. Então, eu vou ter de novo 2 possibilidades. E não posso repetir essa aqui agora, olha, mas eu posso repetir a primeira e posso repetir, né? Então, se eu vou repetir a primeira, eu também tenho 2 possibilidades. E você vai se ligar aqui no seguinte, pergunta para si mesmo, a ordem importa ou não importa? Importa. E você já aprendeu que quando a ordem importa, você vai usar o princípio multiplicativo. Você vai multiplicar todos eles para fazer o cálculo. Então, vamos lá, ó. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2,
24 e eu chego na alternativa E de erro. Mas você não errou, né? Tá, gente? Você não errou o cálculo e aí eu obtive aqui, ó, como resposta 24 possibilidades. De quantas formas Daniel pode pintar a bandeira? 24 possibilidades. Se você não entendeu, só repete aqui que com certeza você vai entender na segunda. Agora, o próximo vídeo nós vamos fazer só resolução de questões sobre análise combinatória. A princípio, o que você vai utilizar é estes tipos de cálculos aqui, gente. Em que a ordem importa, ou que a ordem não importa, ou é o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te agradecer de coração, cara. Obrigado por ter chegado até aqui, um coraçãozinho aqui para vocês. Então, deixe seu like se você não deixou. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, já se inscreve no canal, tá? Estamos aqui toda semana com vídeo toda terça-feira e vídeo shorts todos os dias. Então é isso, até mais o próximo vídeo, vem aí logo logo e abraço, gente!